Eu sou o Gálvaro Júnior, esse é o nosso 5.5, né? Os nossos vídeos que são postados diariamente, sempre às 5h05 da tarde, segunda a sexta-feira, 5 minutos de vídeo para uma reflexão rápida, uma semente no seu coração, para que você possa parar, meditar, colocar em prática aquilo que a reflexão bíblica nos traz e com certeza sim transformar a sua vida para sempre. Eu quero começar com o tema de hoje, né? Para uma nova vida, precisamos de uma nova forma de pensar, precisamos de uma nova mente. Ou seja, ninguém será capaz de experimentar o que Deus tem para nós seguindo pensando como pensávamos antes em nossas vidas. Precisamos do sol da justiça para iluminar o nosso pensamento. Nós falamos sobre isso ontem, né, no mito da caverna lá de Platão. Então eu preciso que os olhos do meu entendimento sejam abertos. E o homem por si mesmo não vai ser capaz. Nós vamos precisar da intervenção de Deus para que as escamas, né, que estão cegando o meu entendimento sejam derrubadas, sejam tiradas de frente de mim. E eu quero lembrar, né, do texto que Paulo escreve aos Romanos, para a gente ler mais uma vez. Diz assim: rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo para mim, para você, naquele momento escrevendo aos irmãos que viviam em Roma, né, que essa revelação de quem Deus é precisa de uma renovação da minha maneira de pensar. Ele está dizendo de uma trilha, ele está fazendo um apontamento para nós, né? Quando ele está dizendo, primeiro ele faz um apelo, né? Ele está dizendo: eu rogo-lhes, eu faço um apelo, eu peço pelo amor de Deus, né? Ofereçam a sua vida em sacrifício vivo. Ou seja, ninguém vai conseguir plenitude no viver sem colocar a sua vida no altar de Deus, sem entender esse sacrifício vivo, santo, esse sacrifício de que minha vida agora é para Deus. Ou seja, Deus não pode ser mais um acessório na minha vida entre tantos outros. A minha vida, tudo que sou, tudo que tenho, né, todas as coisas do meu espírito, a minha alma e o meu corpo precisam ser usados para a honra e glória de Deus. E ele está dizendo isso: ofereçam vivo, santo e agradável a Deus, né? Quando ele está dizendo, ofereça a sua vida. Depois ele diz: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Ontem eu estava falando sobre o Platão, em que os homens que estavam acorrentados, quando veio aquele que tinha enxergado, que tinha sido iluminado, e volta para ajudar aqueles a saírem da sua escravidão, do seu cárcere, aquelas pessoas mataram aquele homem que veio trazer revelação. Então ele está dizendo: não deixe que o padrão desse mundo, o pensamento corrente, a massa, né? Hoje nós estamos vivendo em dias em que a massa está controlada, a onda das massas são controladas principalmente por um meio de comunicação chamado rede social, onde há a possibilidade de uma interação linda, maravilhosa, como a gente está fazendo aqui, e ao mesmo tempo em que há cordas invisíveis, né? São pessoas controlando a vida umas das outras, usando a massa, usando um pensamento coletivo. E quando a gente está falando sobre as redes sociais, eu preciso ser alguém crítico no processo. Crítico não no sentido de falar mal, crítico no sentido de parar e analisar cada coisa. Então, quando você receber algo na internet, é preciso que você pare e pense quem tem interesse por trás daquelas notícias. Por isso que ele está dizendo: não se amolde ao padrão desse mundo, não fica com medo do cancelamento, não ande apenas porque todo mundo está andando. Pare e pense qual é o seu papel nessa geração, nesse momento. Aí ele fala assim: transforme-se pela renovação da sua mente. O que é renovar minha mente? Renovação tem a ver com arrependimento, tem a ver com deixar de pensar como homem, pensar com a mente de Cristo.
Ou seja, é olhar para as Santas Escrituras, para a Bíblia Sagrada e dizer o que Deus pensa sobre família, o que Deus pensa sobre dinheiro, o que Deus pensa sobre trabalho, o que Deus pensa sobre sexualidade, e não mais o que o mercado diz, o que as pessoas falam, o que o manual desse ou daquele guru dos meus dias está dizendo. Não, o que a Bíblia fala para mim. De maneira que agora a minha mente seja totalmente inundada por aquilo que a palavra de Deus me orienta, né? Por aquilo que a palavra de Deus me diz, né? E aí ele diz assim, para que sejam capazes de experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que coisa linda! Há uma vontade de Deus para nós, e ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Como é que eu vou conhecer a vontade de Deus? Conhecendo as Santas Escrituras, conhecendo a Bíblia Sagrada, conhecendo quem Jesus é. É nele, por ele que eu devo viver. Ou seja, minha mente precisa ser inundada do ensinamento de Deus, para que quando eu for pensar a respeito de qualquer coisa da vida, eu tenha os óculos de Cristo olhando toda e qualquer circunstância e decisão que eu preciso tomar. Então, eu quero te dizer, não deixe que a Matrix, o sistema, domine o seu pensamento. Seja alguém que para e pense a respeito da vida. Que você possa deixar que o Espírito de Deus revele ao seu espírito aquilo que você é, a sua identidade, para que depois todas as coisas sejam enfrentadas sem dúvidas daquilo que Deus é e daquilo que Ele fez por mim, por você e quem nós somos nele. Que Deus te abençoe, compartilhe esse vídeo com alguém, coloca aí para o sininho, né? Curte a página no YouTube para que esse vídeo chegue ainda mais longe. Deus abençoe.